Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início a mais uma aula remota. Vai lá, pega seu material e vamos estudar. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as invasões holandesas, né? Mas para a gente falar das invasões holandesas, a gente precisa relembrar um pouquinho o que foi falado semana passada, na aula que contava para nós a respeito da União Ibérica. Porque uma coisa está ligada com a outra, tá? São assuntos que estão interligados entre eles. Então, nós vimos semana passada que Portugal se uniu sob o governo de um único rei, né? Se uniu com a Espanha. Portugal e Espanha se uniram sob o governo do rei Felipe, que em Portugal ele era Felipe II e que na Espanha ele era Felipe I. Filipe, ele era dono de um grande império já. Ele era dono da Espanha, das colônias da Espanha na América, do Sacro Império Romano Germânico, que é onde hoje fica a Alemanha, da Itália e dos Países Baixos, que entre eles, né, a gente tem lá a Holanda. Bom, o que é que tudo isso tem a ver com o que a gente vai estudar? E é aí que a coisa vai pegar, né? Então, vamos entender. Então, vamos voltar agora lá no texto. Então, nós vimos aqui a União Ibérica. Bom, e como que começou tudo isso, né? Filipe II, gente, ele era um rei católico. Ele era um rei católico que tinha o sonho lá de colocar toda a Europa católica. Ele não aceitava o protestantismo, mas o protestantismo existia e muitas pessoas seguiam as igrejas protestantes da época, né? Tinha lá o calvinismo, o luteranismo, o anglicanismo. Então, são igrejas que surgiram da reforma protestante. A Holanda, que pertencia, né, a Filipe, com um reinado, um território que ele conseguiu durante o reinado dele, era uma região calvinista, que seguia uma religião protestante. Mas o sonho dele era de fazer todo mundo virar católico, né? Bom, o que aconteceu? Ele começou a perseguir os comerciantes, a burguesia holandesa, que eles eram protestantes. Ele começou a perseguir e proibiu o comércio com Portugal, porque Portugal trazia o açúcar do Brasil, levava lá, né, levava o açúcar para Portugal e vendia. Mas aí a União Ibérica, ele ficou sendo o rei de Portugal também. Então, durante algum tempo, esse comércio foi proibido, né? Porque ele queria pressionar os comerciantes holandeses que eram calvinistas para que ele conseguisse, né, colocar o catolicismo lá em tudo. Então, apertou eles lá sem o comércio para que ele conseguisse o que ele queria. Bom, conclusão. A Holanda, não, os comerciantes não aceitaram isso. E aí, como eles necessitavam muito do açúcar brasileiro, eles resolveram invadir o Brasil. Olha só que saída boa que eles arranjaram, né? A gente não vai se dobrar ao rei Felipe, mas nós vamos invadir o território dele, né? Então, eles pensaram numa forma melhor ainda. Então, durante a União Ibérica, então aí vem para o texto já da apostilinha de vocês, ó. No período do domínio espanhol, que é o período da União Ibérica, o Brasil sofreu duas invasões holandesas. Uma foi na Bahia, que não foi bem sucedida, tá? O rei Filipe mandou ajuda e aí conseguiram expulsar os holandeses daqui. E uma outra, algum tempo depois, em Pernambuco, né? Então, Pernambuco era uma província que estava bastante desprotegida, porque a Bahia era mais protegida. Então, eles tentaram e conseguiram invadir Pernambuco e se manter em Pernambuco durante muito tempo.
Bom, aí eu coloquei para vocês assim, ó. Os conflitos causaram um grande estrago nos engenhos e nas plantações de cana-de-açúcar. Para reorganizar a produção, foi trazido para o Brasil o conde João Maurício de Nassau como governador-geral da Nova Holanda. Então vejam bem, o Brasil tinha um pedaço do território, eu coloquei um mapa aqui para vocês visualizarem isso, ó. Esse pedaço do Brasil, tá? Onde, ó, São Luís, Fortaleza, Natal, Paraíba, Olinda, Recife. Então, essa região foi uma região dominada pelos holandeses e foi chamada de Nova Holanda. Olha, já imaginaram isso? Vocês sabiam que o Brasil teve um pedaço que não era do Brasil durante algum tempo, que era da Holanda? Então, eles fizeram o quê? Para organizar todo esse território que havia ficado prejudicado com as invasões e que eles precisavam do açúcar produzido aqui, eles mandaram para cá, os holandeses mandaram para cá, o conde João Maurício de Nassau como governador-geral, né, do território chamado agora, não mais Brasil, mas Nova Holanda. Bom, quais foram as decisões de Nassau? Aqui no Brasil. Então, olha, consolidou a situação militar dos holandeses. Então, ele consolidou, ele firmou a presença dos holandeses aqui no Brasil. Restabeleceu a confiança em Olinda e Recife com a liberdade de comércio e com garantias de propriedades. Então, o que ele fez? Ele foi se aproximando dos comerciantes. E isso fez com que ele tivesse o apoio até desses comerciantes, né? Porque ele restabeleceu a confiança e o comércio. Garantiu a liberdade religiosa. Olha que bacana, ele não impôs a religião. Eles eram calvinistas, mas eles não obrigaram que as pessoas aqui fossem calvinistas. Eles permitiram a liberdade religiosa, que no caso manteve-se o catolicismo, né? Embelezou o Recife e trouxe da Europa sábios e artistas de renome, né? Então foi um período de muita prosperidade para essa região. Bom, aí em 1640, Portugal recuperou sua independência com o Duque de Bragança. Então vejam bem, houve uma revolta ali e Dom João IV conseguiu reaver o poder em Portugal. E aí acabou a União Ibérica, né? Filipe, que era o governante, ele não mais governava Portugal, e sim somente os territórios dele. Então, isso foi o fim da União Ibérica. Bom, o que é que isso causou no Brasil que pertencia aos holandeses? Ó, queda dos preços do açúcar na Europa, queda nas vendas, dívidas e empréstimos não pagos, aumento dos juros, levaram Nassau a perder o seu prestígio, né, essa importância que ele tinha e o poder que ele tinha aqui no Brasil, tendo que voltar para a Holanda, exigiram a volta dele para lá. Aí, em 1645, teve início uma revolta aqui no Brasil chamada de Insurreição Pernambucana. Quem lutou nessa revolta, né? Ó, senhores de engenho, escravos, indígenas e homens livres participaram da revolta. Qual era o objetivo dessa revolta? Ó, o objetivo de expulsar os holandeses do Brasil. Então vejam bem, eles queriam, as pessoas lá na Nova Holanda, queriam voltar a pertencer a Portugal. Eles não queriam mais, porque começou a complicar a situação, começou a vir muita dívida, muita situação difícil, porque Nassau também não estava mais aqui, né? Então, Portugal ajudou os moradores da Nova Holanda a se livrarem dos holandeses. E isso aconteceu e o Brasil, a Nova Holanda, né, voltou a pertencer ao Brasil, e ainda Brasil, colônia de Portugal. Olhe lá, após derrotas, os holandeses renderam-se e assinaram a Paz de Haia, negociando o reconhecimento da soberania portuguesa do Brasil em troca de uma indenização em colônias. Então, veja bem, não ficou de graça, não.
eles tiveram que dar para negociação a Ceilão, né, onde é o Ceilão, Malaca e Molucas, na Ásia, né? Então, eles perderam território. Bom, para a gente finalizar, eu coloquei para vocês algumas questões. Então, ó, primeira, quantas invasões holandesas o Brasil sofreu? Encontre no mapa os 2 locais e circule-os. Então, vocês vão fazer no mapa, vocês vão falar quantas invasões na pergunta. E no mapa vocês vão circular o local dessas 2 invasões. A 2, quais as consequências das invasões holandesas para o Brasil? Vão relatar. Quem foi Nassau? Que importância ele teve para o Brasil holandês? Então, nós vimos, ele foi bastante importante, porque ele trouxe um desenvolvimento grande para a região, né? A 4, quando Portugal recuperou a sua independência, dando fim à União Ibérica? Quando? Então, é data, né? E a 5, qual acontecimento levou os holandeses a se renderem e saírem do Brasil? Então, qual foi o acontecimento que nós tivemos que fez com que os holandeses saíssem do Brasil? Bom, por hoje é só. Façam com bastante atenção. Não deixem de fazer as suas atividades, não deixem acumular as suas atividades. Entendam uma coisa muito importante: nós temos uma data prevista para retorno de aula, mas nós não temos certeza que essas aulas voltarão. Então, não deixem de estudar. Adquiram um hábito de estudo em casa, gente. Levanta lá, vai fazer as suas atividades. Não fica dormindo até tarde, pelo amor de Deus. Levanta, organiza um cantinho para você estudar todo dia e vai fazer as suas atividades. Deixa tudo em ordem, porque a gente não sabe, infelizmente, o negócio é muito sério, gente. Infelizmente, é muito sério. Cuidem de vocês, cuidem da vida das pessoas que moram com vocês, não deixe que ninguém se contamine, não contaminem ninguém. E é muito importante isso, viu? Fiquem com Deus e até a próxima.